Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muita paz e muita ternura, muitas bênçãos de Deus na sua vida. Sou eu, Padre Roger Araújo, que estou com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus é a nossa companhia, direcionando, iluminando, conduzindo e guiando os nossos passos. Nós nos colocamos diante da presença do Senhor, nosso Deus, invocando o seu nome santo, poderoso sobre nós, pedindo sua luz, invocando sua sabedoria, sua graça, para que ela conduza os nossos passos. Luz divina, luz da sapiência sagrada, Espírito Santo de amor, de ternura, vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, venha nos iluminar, nos abençoar, nos direcionar, venha nos ensinar a viver a vontade do Pai. Dai-nos a tua bênção, dai-nos a tua graça, dai-nos a tua proteção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, nós vamos sentar aqui na mesa sagrada, porque a mesa que nós nos sentamos para estudar a Palavra de Deus é o lugar do nosso encontro com Deus. Por isso ela se torna para nós tão sagrada, tão importante. Com a caneta, com o caderno, anotando a data e a passagem de hoje, livro do Eclesiástico, capítulo 12. É nessa palavra de Deus que nós queremos agora então mergulhar e pedirmos então a graça divina para que esteja sobre nós. Olha que maravilha é a palavra de Deus nos conduzindo e nos iluminando. Se fizeres o bem, sabe a quem, e será grande o agradecimento por teus benefícios. Faz o bem ao justo e encontrará grande retribuição. Se não dele, certamente da parte do Senhor. Nada sucede bem àquele que é assíduo ao mal e não dar esmolas, pois o Altíssimo odeia os pecadores, embora se compadeça dos que se arrependem. Ajuda o compassivo, mas não acolhas o pecador, pois Deus dará o castigo aos ímpios e pecadores, guardando-os para o dia da vingança. Ajuda a quem é bom, mas não recebas o pecador. Faz o bem ao humilde, mas não ajude aos ímpios. Não lhes dê alimento para que não se torne mais poderoso do que tu. Encontrará males dobrado por todos os bens que lhe fizeres, pois também o Altíssimo odeia os pecadores e dá o castigo aos ímpios. É interessante a palavra de Deus, e sobretudo porque nós estamos lendo um texto do Antigo Testamento e é importante dar uma direção para a nossa própria compreensão. Todos os textos do Antigo Testamento precisam ser iluminados com a luz de Cristo, com a luz do Evangelho, com a luz e a direção que vem da plenitude da revelação divina, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não podemos muitas vezes levar ao pé da letra, mas entender o sentido que está por trás da letra, para que não usemos de desculpas a palavra de Deus para cometermos erros. O primeiro deles, não acolhas o mal, não acolhas o pecador. Nós não podemos acolher o mal na nossa vida, mas o pecador, como nos ensinou Jesus, que acolheu a tantos pecadores, que veio para os pecadores, é nossa obrigação, nosso dever, porque se os antigos não conheceram a misericórdia divina, na plenitude dos tempos a misericórdia divina socorreu e socorre toda a humanidade. E a misericórdia se volta sobretudo para com os pecadores, da qual todos nós somos os primeiros pecadores. É verdade que Deus não ama nenhum pecado, mas Ele tem profunda misericórdia do pecador e daquele que se arrepende dos seus pecados. E que é uma sabedoria que podemos extrair desse estudo de hoje. Quanto é importante a mim e a você não nos acomodarmos, não nos conformarmos com nossos pecados, mas procurar o arrependimento e a conversão, porque esta é a pregação de Jesus. Convertei-vos, crede no Evangelho. E o crer no Evangelho,
o converter-se ao Evangelho nos leva ao arrependimento dos nossos pecados. O versículo 8 nos diz que não é na prosperidade que se reconhece o amigo. Por outro lado, na adversidade não fica encoberto o inimigo. Na prosperidade, até os inimigos são amigos. Veja que sabedoria. Eu vou até ler novamente o versículo 9. Na prosperidade, até quem parece ser inimigo se torna amigo. Mas na adversidade, até aquele que parece amigo se afasta. Não te fies jamais do teu inimigo, pois sua maldade é como a vasilha que cobre, que enferruja. Se ele na humilhação anda encurvado, toma cuidado e guarda-te dele. Comporta-te com ele como quem limpa o espelho, e saberás que no fim enferrujou. Não o estabeleças junto a ti, nem se assente ele à tua direita, para não suceder que, voltando-se para o teu lugar, ele procura a tua cadeira. No fim reconhecerás as minhas palavras, e te deixarás mover pelos meus discursos. Quem se compadecerá do encantador ferido pela serpente e de todos os que se aproximam das feras? Assim é aquele que se deixa acompanhar por um iníquo e se enreda nos seus pecados. Não escapará até que o fogo queime. Uma hora ficará contigo, se porém vacilares, não há de perseverar. Nos seus lábios, o inimigo traz doçura, mas no coração ele arma ciladas para lançar-te à cova. Nos seus olhos o inimigo lacrimeja, mas encontrando a oportunidade, não haverá sangue que o sacie. Se te sobrevierem males, tu o encontrarás ali antecipadamente. E a pretexto de ajudar-te, cavará debaixo dos teus pés. Sacudirá sua cabeça e aplaudirá com as mãos, e sussurrando muitas coisas, mudará de feição. Então vamos devagar, entendendo e degustando, para ir saboreando aquilo que é o essencial nesse nosso estudo de hoje, que fala sobre falsos e verdadeiros amigos. E aí, eu quero me deleitar, sobretudo, no versículo 9. Na prosperidade, até os amigos são inimigos, mas na adversidade, até o amigo se afasta. Então, é na prosperidade, aliás, não é na prosperidade que se reconhece um amigo, não. Quando tudo está bem, tudo é festa, tudo é júbilo, todos querem se aproximar de você. Está tudo maravilhoso, você tem algo para oferecer, as pessoas podem ter as benesses com você, está tudo muito bem. Agora, deixa a gente experimentar o infortúnio, dias difíceis, doenças, enfermidades, tribulações. Quem é que fica do nosso lado? Quem são os nossos verdadeiros amigos? Por isso que eu costumo sempre meditar. Ninguém se torna amigo de uma hora para outra. É verdade que é um momento em que se inicia um relacionamento, uma amizade. Mas amigo é só o tempo, a provação e, sobretudo, aquilo que ele faz na sua ausência é que te mostrará de verdade quem são teus amigos. Portanto, não se deixe levar pelas aparências e, sobretudo, não se deixe levar pelos momentos de euforia, de alegria, de contentamento, de prosperidade. Os amigos das festas de ontem já não são mais teus amigos no dia de hoje. Muitos que sorriram com você no passado não conhecem as suas lágrimas de hoje. Por isso, então, que precisamos ter muita prudência para reconhecer quem são os nossos amigos. E a outra referência é a partir
daquilo que diz o versículo 13. Quem se compadecerá do encantador ferido pela serpente e de todos que se aproximam das feras? É um provérbio. Assim é aquele que se deixa acompanhar por um iníquo e se enreda nos seus pecados. Não escapará até que o fogo queime. Então, tem pessoas que têm amigos de pecado, companheiros de pecado, para beber, para fazer farra, para cometer iniquidades, para falar da vida dos outros. Esses amigos, eu tenho que dizer para você que são os piores amigos. Aqueles que te levam para o mal e você se deixa levar pelas falas, pelas conversas, pelo que dito, pelo não dito. Na hora em que você mais precisar, você não vai poder contar com eles. Por quê? Porque quem está com o mal ou quem comete a iniquidade não pode te ajudar a te libertar, porque ele também está preso no mal e na iniquidade. Seja amigo de quem é do bem, de quem pratica o bem e quem reconhecidamente, com o tempo, provou que ele te leva para Deus e não te afasta de Deus. Porque tem muitos amigos nossos que não diretamente, mas pelos atos, por aquilo que fazem, muitas vezes nos afasta dos caminhos do Senhor. Muito bem, eu vou agora chamar a companhia do Padre Antônio Xavier para que esteja aqui também nos ajudando no estudo orante da Palavra de Deus. O capítulo 12 do Eclesiástico nos traz algumas advertências, assim, no sentido positivo e negativo. Coisas a serem feitas, exortações positivas, e coisas a serem evitadas, exortações negativas. E o que tem a ver aqui é exatamente a questão do amigo e a questão de saber a quem se faz o bem. Isso é muito interessante, nos detemos exatamente a esse detalhe. Aqui nos escritos sapienciais se estabelece um certo limite na prática do bem e da misericórdia, e que no Novo Testamento não é excluído. Várias são as exortações aqui que são apresentadas de maneira progressiva, dizendo assim: se deve fazer o bem a quem? A todo aquele que necessita. No entanto, é muito perigoso quando se faz o bem a alguém que está mal intencionado. Ou seja, quando alguém se transforma em cúmplice de uma possível ação, de uma ação má de uma outra pessoa. E aqui no livro do Eclesiástico é bem evidente, se deve evitar fazer o bem àquele que é soberbo, porque isso pode alimentar a sua soberba. Se deve evitar fazer o bem àquele que age por maldade, um aproveitador. Todas essas pessoas se deve ser comedido na maneira de fazer o bem. Isso é importante ver. Primeiro, que o livro não está dizendo que se possa fazer o mal, porque o mal não é lícito fazer nunca, mas o bem deve realmente ser realizado quando ele realmente produz o efeito que a gente quer. Ninguém faz o bem para alguém esperando que aquele bem seja revertido num mal. Imagine se eu emprestasse para alguém uma ferramenta qualquer ali, a pessoa utilizasse aquilo como uma arma para atingir alguém. Eu posso ter feito bem para ela, mas olha o que eu estou fazendo ali, olha o tipo de coisa. Alguém que viesse alimentar vício em uma pessoa, porque não, mas ela quer, vai fazer o quê? E vai fazendo esse tipo de movimento que depois faz mal para ela e o mal volta de novo para quem acabou fazendo aquele bem. É isso que aqui os escritos sapienciais fazem questão de trazer, que o bem também precisa ser limitado, para que a intenção daquele que é o ator principal, aquele que age, que faz o primeiro bem, seja realmente encontrada. E o exemplo que ele tem é exatamente Deus, que é exatamente dessa forma que funciona. Deus não dá bens, no sentido de coisas boas, não dá coisas boas àquele que não vai fazer bom uso delas. E é esse o princípio que aqui é aplicado.
Lembrem-se sempre, a sabedoria, ela não é o conhecimento das coisas ou experiência de vida. Sabedoria é julgar, enxergar e julgar as coisas segundo os critérios de Deus. E é por isso que é sempre a comparação com Ele que estabelece esse princípio. Então, assim como Deus não dá coisas boas que venham a ser instrumentos de prejuízo para aquele que recebe ou de maldade dele para com os outros, assim também aquele que é sábio deve saber limitar o bem à capacidade de receptibilidade do outro. Se o outro não é capaz de acolher para multiplicar aquele bem, então é melhor que não se faça. Mas voltando sempre ao ponto, o mal nunca é lícito fazer. O bem, desde que esse critério seja respeitado. Muito obrigado, Padre Antônio Xavier. Que bênção é a palavra de Deus em nossa vida, porque ela nos dá o discernimento do que é o certo e do que é errado, daquilo que é falso do que é verdadeiro. Por isso nós não podemos cair na ingenuidade de achar que tudo que parece bom é bom, de tudo que parece amigável é de fato amigável, porque existem muitas falsidades, inclusive nos relacionamentos humanos. E o nosso grande amigo é Jesus, o Senhor da nossa vida. É dele que nós nos aproximamos para implorar sua sabedoria, sua graça e agradecer pela sua palavra. Palavra que nos ilumina, palavra que nos direciona, palavra que traz riquezas para a nossa alma e para o nosso coração. A graça que nós te imploramos, Senhor, é a graça de viver tua palavra, de praticar tua palavra e de sermos conduzidos pela tua palavra. Que a tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu só posso agradecer a sua companhia a cada dia na Bíblia do meu dia a dia, estudando juntos a Palavra de Deus. E eu te espero no nosso próximo programa para continuarmos crescendo na intimidade com a Palavra do Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.